Fala, meus amigos e minhas amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo para o canal com as últimas informações do Verdão. 3-0 no São Bernardo e rumo às semifinais. O Verdão agora é super favorito a ser tetracampeão paulista seguido. É isso mesmo. Vamos ver aí o vídeo aí. Segue a gente no canal e curte o vídeo. Valeu. E aí o ataque do Palmeiras vai ter Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Melhor ataque do Brasil, Luciano? Eu acho que sim, eu acho que sim. Pois é. E o Paulinho também, muito jovem, né? Também nunca causou problemas aí nas equipes que passou. E acho que vai casar muito bem com o Estevão. E olhando até a escalação de hoje, eu acho que o Abel já está muito desenhando o time para o Vitor Roque entrar no lugar do Flaco e para o Paulinho entrar no lugar do Facundo Torres. Acho que imagino que vai ser essa a formação. Ali o Richard Rios, ele é um meia, de repente ele e o Veiga vão brigar com o Maurício por duas vagas, né? Acho que o Rios, o Veiga e o Maurício brigam por duas vagas, mas o ataque com certeza deve ser Estevão, Vitor Roque e Paulinho. A minha dúvida, até já externei isso para o PVC, é se o Paulinho vai cair muito pela ponta esquerda. A gente sabe que o Piquerez é aquele ponta agudo mesmo, hoje o Vanderlan foi isso, o Palmeiras faz uma saída de 3 ali, ficou 3-4-3 na maior parte do jogo, com o Marcos Rocha ficando mais e o Piquerez espetadão ali na ponta esquerda, então abriria mais um espaço para o Paulinho flutuar ali no meio, porque é o jeito que ele gosta de jogar, né? Flutuando, o Vitor Roque também. O primeiro gol, por exemplo, que eu elogiei o Flaco Lopes brigando, não é muito a do Vitor Roque, no alto não é. Ele é muito forte, até na semifinal contra o Palmeiras em 2020, ele ganhava muito do Murilo no corpo, o Murilo foi expulso e o Atlético Paranaense foi para a final contra o Flamengo. O Murilo foi expulso fazendo uma falta no Vitor Roque, mas eu acho que não vai ter como e esse ataque é muito, muito poderoso. Eu fiquei intrigado com uma declaração do Paulo Buozzi antes da partida de hoje, quando ele falou o seguinte: desde o final do ano passado a gente tinha um interesse no Vitor Roque. Inicialmente a ideia fosse talvez para o meio do ano, naquela janela que tem no Mundial. Isso que eu fiquei um pouco intrigado, porque se você pensa para o Mundial, você já deveria formar no começo do ano, né, PVC? Você que viu muito como foi essa negociação. Mas vamos lá, André. A gente, desde o início da história do Luz de Primeira, quando apareceu em janeiro a história do Vitor Roque, a primeira coisa que a gente falou foi: só vai dar certo pro meio do ano. Que era o que o agente também falava. Só pro meio do ano. Por quê? Porque tinha um empréstimo do Betis e o que facilitou. Por isso que eu acho que é importante a gente voltar para a segunda-feira passada, quando houve um momento em que se dizia que o Palmeiras tinha congelado a negociação e não tinha congelado a negociação. O Palmeiras entendia que o Palmeiras sabia que tinha uma cláusula que podia dificultar, que era a cláusula da Liga Espanhola, mas menosprezava essa cláusula, entendia que não ia acontecer nenhum problema. Quando houve o problema, o Palmeiras e o André Curi, o empresário, foram para a FIFA para tentar trazer, mas o X da questão é que o Barcelona precisava vender. O Barcelona precisa... E esse foi o entendimento que o Palmeiras teve durante todo o processo. Inicialmente era o quê? Não, Vitor Roque só para junho, porque ele está emprestado para o Betis. Acontece que o Barcelona tem um problema do fair play financeiro, e esse problema do fair play financeiro ajuda muito o Barcelona a vender agora. E o Palmeiras teve essa atenção para isso. Então, quando foi se percebendo que vender agora seria importante para o Barcelona, a negociação foi crescendo. E eu acho, para bater bumbo para a gente, bater bumbo gíria de jornalista, a gente no de primeira foi contando essa história o tempo inteiro. A gente disse que era difícil e foi dizendo que ia ficando o mais possível para agora e não para o meio do ano. W. Rocha tá mandando aqui, ó, Estevão fica só mais 3 meses, carinha chorando. Sim, infelizmente teremos só mais 3 meses dele por aqui, né? Agora o Paulinho pode jogar, né, Lucena, numa possível final. E aí a gente pode ter... O Paulinho. O Vitor Roque já na próxima fase, né? Na semifinal. Eu acho que o Paulinho volta na primeira rodada da Libertadores ou segunda.
O Paulinho, Lá em para abril, né? teoria, o Paulinho, em teoria, é abril e o Paulista acaba dia 27 de março. Então, o Palmeiras não vai forçar a barra para o Paulinho voltar nas finais do Paulista, mas o Vitor Roque Vai já ficar no chegando ao banco? Será que Brasil. não? À disposição? Eu acho que não, Domi, porque a lesão, ele está sem dor, pode acontecer. Ele está sem dor, isso é importante, mas ele precisa estar em condição de jogo de entrar em campo sem ter nenhum risco. Então, como já não jogou o Paulista inteiro, acho que a maior certeza é primeira ou segunda rodada da Libertadores, que é depois da primeira rodada do Brasileirão. Entendi. Mas então, pensando nas próximas competições, não Paulistão, com esse ataque, Palmeiras é favorito, PVC? Não sei se favorito. Eu acho que esse ano o Mundial de Clubes vai atrapalhar muito. Não, você pode ser campeão do mundo, e se for campeão do mundo, palmas, claro. Mas a lógica não é um time brasileiro ganhar o Mundial. E a lógica é você voltar do Mundial no dia 15 e 16 de julho e iniciar agosto para uma maratona de 11 partidas decisivas de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e Copa do Brasil. E dependendo do sorteio, pode acontecer o que houve com o Palmeiras no ano passado, que você cai nas duas competições e se concentra no Brasileirão e você pode ter ficado para trás. Então, eu acho que o Mundial é um sonho, mas atrapalha. Não só o Palmeiras, atrapalha o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pode ganhar o Mundial? Pode, mas não é a lógica, né? Tem Real Madrid e Manchester City lá. E são ficou 12 meio no jogos muro do ali, Brasileirão. né, Lucena? São 12 PVC jogos ficou do no muro. Brasileirão. Ficou no Não, muro, ficou no muro muro antes não. do Eu falei a Mundial. dificuldade que eu acho que vai ter. Eu acho que é um ano que os times do Mundial correm o risco de não ganhar nada fora estadual. É isso que eu acho. Não é muro. Não dá para eu cravar. Ninguém vai ganhar nada fora estadual. Não estou dizendo isso. Não tem como dizer. Mas Diga, respondendo a pergunta de favorito no Paulistão, eu acho que o Corinthians ainda é favorito, por mais que esteja oscilando bastante. Acho que o Corinthians ainda tem o elenco mais encorpado nesse momento. O time titular, né, tá jogando melhor, apesar desse último jogo contra a Universidade Central. E o Palmeiras, além do Paulinho e o Vitor Roque, que deve ficar no banco aí na próxima, mas Gustavo Gomes ainda com uma lesão na coxa esquerda, o Piquerez, lesão na coxa direita fora, o Maurício, que tem essa cirurgia no ombro direito, fora o Bruno Rodrigues, né? O Bruno Rodrigues não volta faz tempo que ele está lesionado. Mas então você pensar Gomes, Piquerez, o Maurício, o Paulinho fora e o Vitor Roque ainda no banco, acho que o Palmeiras ainda pode estar melhor, mas nesse momento o Corinthians é favorito. Só perguntar uma coisa. Alguém ouviu uma coisa de Paulinho voltar nas finais do Paulista ainda? Ele voltou nessa transição física, né? Nos treinos e tal, mas o Palmeiras também nunca divulga, né? Previsão. Não. Nas transmissões, alguém falou sobre ele voltar O Bruno tá falando que o Massini deu essa informação. Dele voltar, então tá bom. Pode ser que ele jogue na final. Vamos ver. Agora a gente viu outro clima da torcida, hein, PVC? Flávio Latifi acertou na mosca Mikael, hein? Ele deu essa semana aqui no UOL que o Mikael estava muito prestigiado pela comissão técnica. O que aconteceu? O Mikael titular no jogo hoje do Palmeiras. Bom, aproveitando, justo, PVC, ele titular? O que? O Mikael? Eu acho que teve um problema, né? Que é o Naves. O Naves não vai sair agora, embora tenha janela ainda dos estaduais, mas o Naves está realmente chateado por não jogar, e o Mikael chega e joga. Na semana passada, os representantes do Naves diziam que tinham proposta do Cruzeiro e do Santos. Eu conversei com o Cruzeiro e Santos, e os dois clubes disseram que não tinham feito proposta.
que tinha tido oferecimento dos empresários e eles não quiseram falar sobre isso, não quiseram negociar, tanto que não teve negócio até o final da janela. Tem a janela agora do meio do ano, do meio dos estaduais, do meio de março dos estaduais. O Bragantino teve uma oferta do Naves também e preferiu ficar com o Fabinho, mas o Naves está chateado. Então, eu acho que assim, o Michael merece, ele jogou bem. Aliás, tem um detalhe importante. Eu troquei mensagem com o Mano Menezes agora há pouco, porque o Mano foi técnico do Murilo. E o Murilo, desde que chegou ao Brasil, no Palmeiras, desde que voltou ao Brasil, no Palmeiras, só jogou pelo lado esquerdo da zaga. Hoje, pela primeira vez, do lado direito. E eu não lembro dele no Cruzeiro jogando do lado esquerdo, do lado direito. Aí eu perguntei para o Mano, com você, o Murilo jogou alguma vez do lado direito? Ele falou, não, lado esquerdo. Léo e Murilo. O Dedé estava machucado. Então, no futebol brasileiro, hoje, foi a primeira vez que o Murilo jogou do lado direito da zaga. Alguém pode perguntar para ele, porque ele pode falar diferente. Na base eu jogava do lado direito. Mas por que ele foi para o lado direito? Para ter um zagueiro canhoto do lado esquerdo, que é o Michael. E o Michael jogou bem. Então, funcionou a zaga. Mas são 2 pontos. Primeiro, é a primeira vez que se tem notícia, o Murilo pode desmentir, que o Murilo jogou no Brasil pela direita da defesa. E você acha que ele funcionou na direita? Funcionou bem. E segundo, o Naves está muito bravo. Ele quer ir embora. E o Luciano, o Emiliano Martinez chegou desconhecido e também tem sido titular, hein? Hoje também jogou bem. Você acha que o Aníbal virou mesmo reserva? Eu acho que virou. O Aníbal não vinha jogando bem desde o ano passado. Tecnicamente, eu acho o M. Martinez tem menos técnica, né? Menos refino técnico que o Aníbal. O Aníbal faz lançamento de esquerda, é um cara que sobe mais, arrisca algumas coisas. O M. Martinez começou muito naquele toca de lado, toca para trás, mas ele está se soltando, fazendo lançamentos, ele desarma muito ali. E o Rios é praticamente um meia, né? O PVC faz sempre a prancheta dele. O Rios, ele afunda muito ali pela direita, também chega na área, às vezes como elemento surpresa. Então o M. Martinez, que fica um pouquinho ali, caindo um pouco mais para a esquerda, ele vem se firmado bem hoje, várias antecipações também ele fez, e ele tem que sempre ficar esperto, né? Porque o Richard Rios já perdeu a bola no gol do Yuri Alberto, que o Memphis Depay roubou a bola dele, e hoje também teve alguns momentos ali, principalmente no primeiro tempo, que o Rios tem tanta técnica, ele confia tanto no taco dele, que muitas das vezes ele acaba perdendo essas bolas ali na intermediária, o time está saindo, então arma o contra-ataque para o time adversário. O M. Martinez tem um pouquinho mais de trabalho ali, mas tem jogado muito bem, acho que merece ser titular nesse momento e vai permanecer, com certeza. Agora, vamos tentar explicar, PVC, como é que acontece o próximo chaveamento, porque o Palmeiras vai jogar em casa, independente do adversário. Pelo seguinte, olha só. O Palmeiras tem 26 pontos. Eu estou abrindo aqui a classificação certinha. A classificação da primeira fase, ela foi por grupos, certo? Então, o São Bernardo, líder do grupo, como foi primeiro colocado, enfrentou o Palmeiras em São Bernardo, que o Palmeiras foi o segundo colocado. Mas os dois tinham 23 pontos. Para a sequência das fases seguintes, você pega a classificação geral. Então, vamos lá. O Corinthians fez 27 pontos. Se o Corinthians for se classificar, ele vai a 28 ou a 30, né? Ele tem 27. Se ele empatar com o Mirassol, ele vai a 28. Se ele vencer o Mirassol, ele vai a 30 pontos. Ninguém vai alcançá-lo. O Palmeiras tem 26, que terminou com 23, como o São Bernardo. Ganhou hoje, foi a 26. O Corinthians já tem 27. A Ponte foi eliminada, o São Paulo tem 19. Se o São Paulo se classificar com vitória, ele vai a 22. E nesse caso, ele já é o terceiro colocado. Se o Corinthians ganhar no Mirassol, o Corinthians continua em primeiro, o Palmeiras passa a ser o segundo,
o São Paulo é o terceiro se ganhar do Novo Horizontino, 22. Mas se o São Paulo empatar com o Novo Horizontino, o São Paulo tem 19, ele vai a 20. E o Santos ganhar do Bragantino, o Santos tem 18, ele vai a 21. O Santos passa a ser terceiro. Então, vamos pensar nos 4 grandes para você entender. Assim, o Corinthians é o primeiro, o Palmeiras está em segundo. Se o São Paulo classificar vencendo, o São Paulo é o terceiro. E o Santos classificar vencendo também, e o São Paulo vencendo, o primeiro pega o quarto, o segundo o terceiro. Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. Agora, por exemplo, se o São Paulo Palmeiras e Corinthians. Ou Corinthians e Palmeiras, né, no caso. Não dá para ter Corinthians e Palmeiras de jeito nenhum. Na semi, não. Agora, se o Santos se classificar com vitória e o São Paulo se classificar com empate, o Santos passa o São Paulo. Então passa a ser Corinthians e São Paulo, Palmeiras versus Santos. E aí isso vale para todo o resto de combinações. Que, por exemplo, o Corinthians pode perder para o Mirassol. E nesse caso, o Palmeiras passa a ser o primeiro dos 4 classificados. Vai ser sempre dos 4 classificados. O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. Então, se o Corinthians for eliminado pelo Mirassol, o Palmeiras passa a ser o primeiro colocado entre os classificados. E o Mirassol é o quarto entre os classificados. Passa a ser Palmeiras e Mirassol, São Paulo e Santos. Ou e tem até uma importância, entendeu? Perfeito, PVC. E tem até uma importância nos 3-0 de hoje, porque vamos supor que o Corinthians empate com o Mirassol e aí na semifinal pegue o Santos, por exemplo, empate novamente, né, na semifinal, empate com o Mirassol, depois empate na semifinal, indo para a final, nos pênaltis, né? Então ele chegaria a 29 pontos. Aí o Palmeiras ganha do São Paulo na semifinal. Com os 3-0 de hoje, o Palmeiras neste momento tem 14 gols de saldo e o Corinthians nesse momento tem 7. Então vamos supor que o Corinthians avance com o Mirassol nos pênaltis, avance na semifinal nos pênaltis e o Palmeiras vença a semifinal, o Palmeiras teria mais saldo de gols e aí o segundo jogo da final hipotética contra o Corinthians seria no Allianz Parque. Então até isso, os 3-0 de hoje ajudou a aumentar. Sempre que tiver mais pontos, tem a vantagem do campo na final. É isso. Pelo menos deixa um pouco mais emocionante, né? Essa regra é difícil de entender, mas é emocionante. Eu acho. O que vocês acham? Manda aqui no chat, eu vou fazer um intervalo muito rápido. Você entendeu. E vamos para mais informações do Palmeiras. Além de ter anunciado o Vitor Roque nessa sexta-feira, o Palmeiras também anunciou um novo patrocinador, a Uniaself. Essa patrocinadora irá estampar a parte frontal dos calções dos jogos, de treino e também de aquecimento. Ou seja, ela fechou um contrato com o Palmeiras por 4 anos. Nesse contrato, segundo especulações, porque o clube não divulgou valores, segundo especulações de setoristas do Palmeiras que foram vazadas, essa proposta girou em torno de 8 milhões por ano. Ou seja, nesses 4 anos, o Palmeiras irá arrecadar 32 milhões de reais. Lógico, não sabemos em detalhes se tem algum reajuste anualmente devido à inflação. Mas enfim, mais um patrocinador para o Palmeiras, um Palmeiras muito mais forte, com mais dinheiro no bolso para fazer esses investimentos, né? Mais um detalhe, esse patrocinador irá estampar tanto no futebol masculino, futebol feminino e nas categorias de base do clube. Enfim, essas são as informações aí do Palmeiras. Segue a gente aí no canal, curte o vídeo e até a próxima. Valeu!